você entenda e compreenda, e eu vou mostrar na palavra para vocês entenderem que o coração do homem, tudo que o coração do homem deseja nessa terra, tudo que o coração do homem almeja querer conquistar nessa terra, a Bíblia considera como vaidade. Tudo que o homem tem desejo no coração pelas coisas da terra, pelas coisas do mundo, a Bíblia considera como vaidade. Vaidade por vaidade, tudo é vaidade. Não tem nada que o homem possa fazer nessa terra por ele mesmo, ou os seus desejos próprios, pelas coisas do mundo, que achando ele que tudo que ele conquista provém de Deus. Mentira. Senão a palavra de Deus estaria mentindo. A Bíblia manda a gente buscar o que é do alto e não o que é de baixo. Você conquista as suas coisas pelo seu suor. Deus te dá força para trabalhar. Amém? É como a gente sempre fala: Deus me deu um carro, mas a pessoa tem que pagar 60 parcelas do carro. Deus não te deu coisa nenhuma. Deixa de pagar uma parcela para você ver se o banco vem e não toma. É ou não é? Deus te dá força para você trabalhar. Se Deus te dá algo dessa terra, algo desse mundo, Ele estaria mentindo com a própria palavra. Eu vou mostrar para vocês que tudo que nós queremos conquistar nessa terra é considerado como anátema. Eclesiastes capítulo 1. Se você conseguir chegar em Salmos, tem Salmos, Provérbios, aí vem Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 1. Quem tem dificuldade, o obreiro vai ajudar você. Procura prestar muita atenção, por favor, pessoal, porque a própria palavra de Deus diz que o povo sofre porque falta conhecimento, e conhecimento é só pela palavra. E se a sua cabeça estiver longe e não fitar os seus pensamentos na palavra, é impossível que você saia daqui regenerado pela palavra. Então é necessário que você preste o máximo possível de atenção na palavra que vai ser pregada nessa noite, porque eu garanto para vocês que é ela que vai trazer vida. Amém? É ela que traz salvação. Eclesiastes capítulo 1. Se você tem dificuldade, o obreiro vai ajudar você. E você que talvez achou, se todo mundo achou, os obreiros vão se assentar, por gentileza. Hoje é dia de Santa Ceia. É o dia que nós vamos participar do corpo e do sangue de Cristo. É o dia em que nós vamos participar de uma das cerimônias mais importantes da igreja, que é o sangue e o corpo de Cristo, aonde nós vamos ser lavados por dentro, pelo sangue e pelo corpo. A própria palavra diz que aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. Se você é uma pessoa que ama e pratica iniquidade e não vai participar da ceia, porque você está no pecado e quer continuar no pecado, tenho duas notícias para vocês ruins, nenhuma das duas são boas. Pastor, eu não vou comer do corpo e do sangue, porque eu estou em pecado. A Bíblia diz que você não tem parte com ele. Porém, a Bíblia também diz que aquele que come do corpo e bebe do sangue indignamente será culpado do corpo e do sangue. Eu vou participar da ceia, mas eu vou continuar a minha vida no pecado, a minha vida em iniquidade. Você será culpado pelo corpo e pelo sangue. Não temos para onde correr. Ou eu me converto de fato, de verdade a Cristo, meu amigo, ou então eu faço como está escrito em Apocalipse, que aquele que é santo santifique-se mais ainda, porém aquele que é sujo, suje-se mais ainda, vá para o mundo. A própria palavra fala isso. Ou eu assumo um compromisso com Deus, ou a partir de hoje eu assumo uma aliança com o mundo, porque é uma guerra para o cristão sair do mundo e se converter de todos os seus maus caminhos. Como eu sempre falo, a guerra do cristão quando ele vem para a igreja não é permanecer na igreja, não é permanecer aqui dentro, porque tem muita gente que vem para a igreja, ela gosta de ouvir a palavra, ela gosta de ouvir os louvores, ela gosta do momento da oração, mas a vida dela é voltada totalmente para a iniquidade, para o pecado. Isso para Deus não mostra que a pessoa é de Deus, só porque você está na igreja. Para Deus não interessa, meu amigo, Ele quer que você anda conforme o que a palavra de Deus manda. Volta a frisar, como está escrito no livro de Salmos: bem-aventurado o homem ou varão que não se assenta na roda dos escarnecedores e não se detém nos caminhos dos pecadores. Antes o seu desejo, o seu prazer é na lei de Deus, de dia
e de noite. Não é por um momento, não é por um culto que começa às 7 horas, termina às 8h30, 9 horas, depois eu vou me revelar quem eu sou. Não é isso que agrada o coração de Deus. Por isso que quando Deus chama e Ele justifica, no último dia Ele vai glorificar. Primeiro Ele te chama, depois Ele justifica. Justificação, como a gente sempre fala, a culpa era do homem, Cristo pagou a minha culpa. No último dia Ele vai glorificar. Subiremos com o corpo glorificado. O corpo dessa morte, o corpo de pecado, vai se dissolver no pó, meu amigo, onde a gente veio. Mas a alma é eterna, ela vai voltar para onde? Para o trono de Deus, para que possamos ser julgados. E o dia em que o homem permanecer ou estar diante do tribunal de Deus, prepara-te, ó Israel, para se encontrar com teu Deus. Converte-te ao Senhor teu Deus, ó Israel, porque pelos teus pecados tens caído. Oséias capítulo 14. Todos vão compadecer ou vão parecer diante do tribunal de Deus, todos, independente da pessoa. A pessoa que é má, a pessoa que é boa, o homem mais miserável da terra, quanto aquele que tenta se achar mais justo ou religioso, que a gente sempre fala. Todos estarão diante do tribunal de Deus para serem julgados pelas suas obras. Pastor, mas não somos salvos pelas obras, como que eu posso ser julgado por elas? Jesus falou assim: ó Deus, a própria palavra de Deus fala assim: eu não rogo pelo mundo inteiro, eu rogo somente por aqueles que o Senhor me deu. E a palavra em seguida, no contexto, diz que aqueles que foram lavados e comprados pelo sangue, esses são justificados pela palavra e aceitaram a palavra. Quando eu aceito a palavra da verdade, eu começo a andar conforme a palavra manda eu andar. Se não é para mentir, não vou mais mentir. Se não é mais para praticar iniquidade, vou evitar praticar iniquidade. Os pecados de estimação, vou evitar, porque a palavra me dá essa ordem. Amém? Se eu quero ser um escolhido, um separado ou um predestinado, segundo a presciência de Deus, segundo a eleição para que ela permaneça firme, é necessário que os eleitos de Cristo andam no caminho reto de Deus. Por isso que quando Satanás se apresentou diante de Deus para tentar acusar Jó, Deus falou assim: viesse de rodear a terra, Satanás, andasse observando o meu servo Jó, um homem íntegro, um homem reto, um homem com um coração puro. Você tem observado aquele homem que tem guardado os preceitos de Deus, que tem guardado o juízo? O diabo fala assim: ele tem tudo, sabe por quê? Ele é fiel a ti, sabe por quê? Porque ele tem tudo. Tira tudo dele para ver se ele não vai blasfemar contra ti. Deus fala para o diabo assim: olha, tira tudo que ele tem, tudo, só não toca na vida dele. Começou a luta do diabo. Tirou servo, tirou serva, tirou cevado, tirou gado, tirou novilho, tirou família, tirou filho, filha, colocou doença. A Bíblia diz que Jó chegou a um momento que ele se raspava com telha e pedaço de carne caía no chão da lepra que ele tinha. Mas o mais interessante é que a Bíblia fala que em tudo Jó não blasfemou com seus lábios. Em tudo Jó não pecou com seus lábios. Ele não tem pecado nos seus lábios, falando: Deus se esqueceu de mim. Ele continuou no caminho, sem estar firme na bonança, também sem estar firme na miséria, sem estar firme quando Deus tira tudo de mim, e quando Ele estende a sua mão e Ele coloca na minha vida aquilo que eu mais precisava. A diferença do homem de Deus, como Paulo mesmo disse: porque eu sinto prazer na injúria, na escassez, na fome, na nudez, na espada, porque em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Romanos 8,36 diz que nem a morte, nem a vida, nem o porvir, nem a dor, nada nos separa do amor de Cristo. Não tem nada que nos separa do amor de Cristo, a não ser os nossos próprios os nossos próprios pecados, como está escrito em Isaías 59. O nosso pecado cria uma barreira e impede que Deus se manifeste na nossa vida, porque se Ele não olhou nem para Cristo, que os nossos pecados estavam sobre Ele, quem dirá para a gente, meu amigo?
Quem dirá para o nosso coração maligno, coração perverso que é do homem? Quem dirá para o coração maldoso, que maquina todo dia a maldade? É ou não é? O coração do homem é pecaminoso, todos os dias. E sabendo disso, o homem em sua constância, ele vai continuando, desejando as coisas do mundo. O desejo do coração do homem que talvez outrora foi lavado pelo sangue do Cordeiro, mas se desviou da verdade. O desejo do coração dele são as coisas do mundo. E nós vamos ver agora, em Eclesiastes capítulo 1, eu digo que foi Salomão que escreveu essa carta, mas não está escrito que foi ele. Mas se você olhar pela lógica, pelo texto, você vai entender que foi ele. Está escrito ou Eclesiastes ou pregador. Está escrito assim, Eclesiastes capítulo 1. Presta atenção, pessoal, por favor. Acharam? Palavra do pregador, filho de Davi. Salomão era filho de Davi. Rei de Jerusalém. Salomão foi rei de Jerusalém. Aí ele fala assim: vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Aí ele fala assim: que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? O pregador fala bem assim: vaidade de vaidade, tudo é vaidade, tudo. Ele não fala algumas coisas. E ainda ele fala assim: que proveito tem o homem da fadiga do seu trabalho debaixo do sol? Que proveito tem o homem quando sai 7 horas da manhã para trabalhar, se fadiga o dia todo, cansado, chega em casa cansado, precisa descansar? Que proveito tem isso, meu Deus? Ah, pastor, eu vou trabalhar para colocar comida na minha mesa. Pastor, eu vou trabalhar para que eu possa dar uma vida mais apropriada para minha família. Eu vou trabalhar, pastor, porque eu preciso comprar algo novo para mim. A Bíblia considera como vaidade. Que proveito tem? Esse dia eu estava dirigindo, e aí parei o carro era alto, aquela sucata alto, e eu comecei a observar. Era quase 5 horas da tarde, era o pico onde todo mundo saía do trabalho. Aí eu comecei a olhar para os carros, para as pessoas saindo agitadas, indo para casa. Eu falei assim: meu Deus, que proveito tem tudo isso? Que proveito tem tudo isso? As pessoas saindo do trabalho afadigadas, as pessoas indo para suas casas cansadas, sabendo que por um resto de tempo, como diz a própria palavra de Deus, que os dias dos homens estão abreviados, meu Deus, estão limitados. Você vai chegar até aqui e você não passará daqui em diante. Ele vai colocar limite. O que adianta o homem trabalhar o ano todo, a sua vida inteira, se afadigar, buscar conquistar as coisas da terra, mas não preparou a sua alma? Louco, essa noite pedirão a sua alma o que tens preparado, e para quem será? E eu falo para Deus: quantas pessoas aqui estão procurando proveito próprio, meu Deus, e não estão pensando na sua alma, no dia de amanhã, porque a própria palavra diz: o que é a sua vida, ó homem? A não ser um vapor que logo aparece, depois some, é por um momento. Hoje a gente está aqui, meu amigo, você vai morrer, você não é eterno. E aonde vai passar a sua alma? Aonde vai descansar a sua alma, se é que vai descansar? Eu tenho certeza que muitas pessoas não vão descansar. Pastor, tem base para isso? Tenho. Como falamos agora na oração, ou no começo da reunião, Ele não roga pelo mundo inteiro, somente por aqueles que o Pai deu. Ontem na EB, que a gente tinha aqui na escola bíblica, nós mostramos com base bíblica vários versículos, mostrando que somente os eleitos serão salvos. Somente as pessoas que foram escolhidas serão salvos. Somente as pessoas que permanecem, persevera, insiste, continua, se agrada da palavra e não deixa se levar por nada nesse mundo. Somente os eleitos têm desejo e prazer na lei de Deus de dia e de noite. O desejo dele é somente a palavra. Eu sempre falo para Deus: tira tudo de mim, Senhor. Tira o meu carro, tira a minha casa, tira a minha família, tira tudo de mim, só não tira o teu Espírito Santo, porque se eu tenho o teu Espírito, eu tenho tudo, meu Deus. Eu sou o homem mais rico da terra quando eu tenho o Espírito Santo, sabendo que eu possa não ter nada.
eu possa morar debaixo da ponte. Como eu sempre falo, tem mendigo e andarilho que é muito mais rico de pessoas que têm dinheiro, muito mais rico de espírito, amém? Eu estava vendo uma foto que rodava no Facebook de um andarilho debaixo da ponte, com o cobertor, o cachorro dele, ele de joelho dobrado, fazendo uma oração. Deus não vai olhar para uma pessoa dessa? Claro que vai. Por que Lázaro, o mendigo, subiu aos céus? Foi salvo. Por que o jovem rico foi para o inferno? Sabe por quê? Porque ele preferiu as coisas da terra. Eu sempre falo e sempre vou falar, a igreja não é um supermercado que o homem pode consumir as coisas da terra. Eu sempre falei que igreja não é lugar de ganhar, é lugar de perder, meu amigo. Você não sai da sua casa para chegar aqui e querer barganhar com Deus, falando, ó Deus, abre a porta do emprego, ó Deus, dai-me um carro novo, dai-me uma casa nova, dai-me um casamento. Não é esse Deus que a gente prega. Nós pregamos o Deus da misericórdia e da salvação e da redenção. Nós pregamos o Deus que vai justificar o pecador, como diz a própria palavra de Deus, que não seremos salvos pelas obras. Salvação é dom de Deus, não vem da gente, somente por Ele. Porque, como sempre falamos, ninguém aqui, inclusive eu, tem condição de ser salvo, porque se nós olharmos para o nosso coração, nós veremos o quanto nós somos depravados. Se nós veremos durante a semana o quanto de ira que se acumula no nosso coração, o quanto de vingança que acumula dentro da gente, o desejo de vingança que arde dentro do nosso coração, que cristão que a gente é, meu Pai, quando a própria palavra manda nós orarmos por aquele que nos perseguem. Que galardão eu teria de amar aqueles que me amam? Ama aquele que te ama, o que persegue, ama o que te odeia, ama aqueles que te odeiam. Sabe qual a diferença do cristão para o mundano? É que o cristão, tudo que faz contra ele, ele não revida da mesma forma, ele não paga da mesma moeda, é ou não é? Agora o mundano pisa no calo para ver. E temos mundano dentro da igreja, que são aqueles cristãos que dizem assim, eu sou bom, mas não pisa no meu? Que Cristo que te salvou, meu camarada, que Cristo que te salvou, porque não foi o Cristo das Escrituras, não. Se Ele manda tu dar uma face, se ele manda bateu numa face, oferece a outra. Se mandam você andar uma milha, vamos ali comigo uma milha, anda com Ele 2. Se alguém pede emprestado a tua capa, dá-lhe a ele. Você tem que dar. Ou seja, somos trouxa, pastor? Não, nós somos cristãos, somos diferenciados, amém? Cristão que é cristão, ele é diferenciado. Quando o mundo olha para ele, que tudo que fazem contra a vida dele, ele não paga na mesma moeda. Estão fazendo isso comigo, não tem problema, eu vou orar por essa pessoa, eu vou orar por ele, Deus vai tocar no coração dela. Quantas pessoas me perseguem, mas Deus é testemunha, eu estou com a minha mão na Bíblia. Eu oro por essas pessoas que são miseráveis como eu, amém? Miseráveis como eu. E eu volto a frisar, o seu começo não é tão importante quanto o seu final. Quantas pessoas começaram mal, caindo, tropeçando, pecando, talvez a um ponto de pensarem que não iriam conseguir, chegou praticamente no último tempo da sua vida, se converteram de fato, aceitaram a palavra da verdade, e Cristo ressurreto, o Cristo triuno, Deus todo-poderoso, na Trindade Santa, entrou no coração da pessoa e lavou o coração mal que tinha dentro dela, e fez como Davi, deu um coração segundo o coração de Deus. Tudo nessa terra é vaidade, tudo que nós fizemos nessa terra é vaidade. Eu vou mostrar para você que quando você sorri é vaidade. Pastor, eu não posso mais sorrir agora. Pode, claro que pode, mas eu vou mostrar o significado do sorriso. Paramos aonde? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. No versículo 12 do capítulo 1, Salomão fala assim, olha o que ele faz. Salomão, o homem mais rico da terra, o homem mais próspero da terra, que tinha servos, que tinha servas, que tinha mulheres. Salomão tinha 1000 mulheres. Para você entender, às vezes a gente não dá conta de uma, né? Que às vezes estressa a nossa cabeça. Estou brincando. Não, minha mulher não me estressa não. Ainda bem que ela não está aqui para ouvir, né?
Mas Salomão tinha 1000 mulheres, 300 princesas e 700 concubinas. Um homem que pediu sabedoria para Deus, um homem que pediu entendimento para Deus, se prostituiu com 1000 mulheres. Um homem que no final da sua vida, que você vai ver que ele fala assim: olha, eu tive tudo, mas eu vi que tudo era vaidade, não adiantou de nada. O homem busca aquilo que é por um momento. O homem busca aquilo que é por um momento, depois ele sabe que ele vai perder aquilo. Tem um homem ateu que falou assim, morreu rico. Quando ele estava na cama de um hospital, ele falou assim: eu me preparei para tudo, eu só não me preparei para morte. Nós se preparamos para tudo. Amanhã você vai trabalhar, não vai? Sim ou não? Muitas pessoas já colocaram a roupinha do trabalho dobrada. Muitas pessoas já colocaram o celular despertar. Muitas pessoas, sabendo que o marido vai trabalhar amanhã, já prepararam a marmita, prepararam um cafezinho, você já se preparou. Mas quem que garante que você vai estar vivo amanhã? Quem que garante que você vai acordar? Quem que garante que quando você abrir os seus olhos, você não estará diante do tribunal de Deus para ser julgado? Ah, pastor, mas eu sou uma pessoa boa. Isso não importa. A Bíblia diz que não tem ninguém que é bom. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus e necessitam da misericórdia dele. Todos, grego, judeu, gentil, todos precisam da misericórdia de Deus. A única coisa que a gente tem que tratar nessa vida é com a nossa alma. Nós temos que ver o caminho que a nossa alma está trilhando. Temos que perguntar para nós mesmos: meu Deus, se eu morresse hoje, será que quando eu estivesse diante do teu tribunal eu seria julgado pelas minhas más obras? Se eu estivesse diante do teu tribunal, será que as palavras que sairiam da sua boca seria: afasta-te de mim, que eu não te conheço, vós que praticais a iniquidade? Para o lago que arde com fogo e enxofre, ali aonde haverá choro e ranger de dentes. Será que são essas palavras que vai proceder da boca de Cristo, que no último dia será advogado, juiz? Será que são essas palavras que vão proceder? Eu não te conheço, Senhor, mas eu estava lá. Eu não te conheço, Senhor, mas eu ouvi a palavra que o pastor estava pregando. Afasta de mim, sai de perto de mim. Você estava lá, o coração estava muito distante. Você estava lá, a sua mente estava muito distante. Você estava lá, mas o desejo do coração era outro. Nunca foi querer conhecer a Deus. O salmista falou: devemos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Prosseguir todos os dias, toda hora, todo minuto. Nós, como pregamos na nossa escola bíblica, toda teologia que é pregada, ela não tem poder para mostrar o quanto Deus é poderoso, porque Deus é inumeramente mais do que pensamos ou imaginamos, meu amigo. Temos que conhecer a Ele, temos que ler a palavra dEle, temos que ter intimidade com Deus, porque a própria palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. Eu tenho que me santificar como? Matando o meu velho homem, matando a minha carne, matando os meus desejos, não deixando a concupiscência do engano cauterizar na minha mente que o desejo da carne é muito mais prazeroso. Sabe o que te mata? É aquilo que você mais gosta. Sabe o que te mata? É o que você mais tem prioridade na sua vida. É isso que te mata. Às vezes você deixa de ler a Bíblia, ou deixa de orar, para perder tempo e tempo na frente de um celular. Horas e horas na frente de um celular. É intimidade com Deus. Vai querer falar o que com Deus depois? Como eu sempre falo, tem pessoas que pecou a semana toda, errou a semana toda, se prostituiu, adulterou, mentiu, fornicou, fez um monte de coisa errada, passou a perna em outro, tudo aquilo que desagrada, e quer chegar aqui, meu amigo, numa reunião, num culto, e quer que Deus fale com você, e quer que Deus fale, Ele não vai falar. A caminhada com Cristo é árdua, é de honra a honra, glória em glória. Você tem que criar dentro do seu coração um desejo ardente pela palavra, meu amigo. Durante a semana, se dobre diante dEle, vai dormir, ore a Ele, está dirigindo, chama a atenção dEle, leia a palavra da verdade, para que quando
você chegue aqui, a sua mente já está aberta para a palavra entrar dentro de você. O homem da atualidade, do século 21, da igreja contemporânea, não tem mais desejo pelas coisas do alto. Tudo que ele quer é o que o pastor possa pregar como bem materiais, como bonança, como prosperidade. É tudo o que ele mais quer, tudo que ele deseja. Eu estava atendendo uma pessoa em Blumenau, eu falei assim para essa pessoa: se eu, pastor Mike, se eu pudesse tirar da Bíblia tudo aquilo que fere a minha carne, que eu não goste, eu tiraria. Se eu pudesse tirar as páginas que falam assim: mata a sua carne, mata o seu velho homem, não tenha desejo pelo próximo, na parte de cobiçar as coisas do outro, eu arrancaria com todo prazer, com todo desejo, porque a carne grita por isso. O homem se agrada do Salmo 91, mas não se agrada quando a própria palavra diz que Deus é um Deus irado, que está irado para sempre. O homem gosta quando a palavra fala do Salmo 23, ele ama isso, soa no ouvido dele como um sonido agradável. Mas quando a palavra fala que o que nos afasta de Cristo é o nosso pecado, a nossa iniquidade, ele vira o rosto e não aceita o que está escrito ali. Sim ou não? Ele quer que está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas que tenha vida eterna. Ele crê nisso. Ah, pastor, Jesus morreu por mim. Eu perguntei na reunião na escola bíblica, sábado, ontem, perguntei para as pessoas: que vocês acham realmente? Quem estava aqui ontem não levanta a mão, por favor. Os membros. Quem aqui crê? Quem aqui crê que todo mundo tem direito de salvação? Todo mundo na terra tem direito de salvação, levanta a mão. Quem aqui crê que nem todo mundo tem direito de salvação, levanta a mão. Estão em dúvida, pessoal? Quem crê, pastor, eu creio que todo mundo, se ouvir a palavra de Deus, todo mundo que ouviu a palavra de Deus será salvo, levanta a mão. Quem crê que mesmo ouvindo a palavra da verdade, tem pessoas que não têm direito à salvação, levanta a mão. Quem levantou a mão? Porque quando ele fala que ele deu a vida não pelo mundo, mas por aqueles que o Pai os deu, só por aqueles que foram realmente chamados por ele. A gente pregou aqui e falamos: aqueles que saíram do nosso meio, saíram porque não era dos nossos. Está em 1 João 2,19, se eu não me engano. Saíram do nosso meio, rejeitaram a palavra, nunca foram dos nossos, porque se fosse dos nossos, ele teria permanecido. Aqueles que são de Deus, permanece. Aqueles que são de Deus, persevera na palavra, na doutrina, na união com os irmãos, na santa ceia, no batismo, na comunhão com Deus. Permanece, independente do que a pessoa passa, independente do que a pessoa sofra, ela vai continuar confiando e crendo na palavra de vida eterna. Ela pode passar o deserto que for, meu amigo, mas ela crê que aquele que prometeu todas as coisas é fiel para cumprir. Amém? O pregador fala assim no versículo 12, Eclesiastes 1,12, diz assim: eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo dos céus. Tudo quanto sucede debaixo dos céus. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do... E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. O pregador fala assim, para você poder entender: eu apliquei meu coração para procurar entender. Eu esquadrinhei para poder entender tudo que se passava, tudo que se fazia, tudo que se aplicava debaixo do sol, debaixo dos céus, tudo que se fazia debaixo dos céus, tudo. Ele chegou numa conclusão: e eu vi que tudo era vaidade. Tudo. Todos aqui vão trabalhar para quê? Como eu sempre falo, você vai trabalhar porque você precisa manter a sua casa, você precisa pagar o seu carro, você precisa pagar a sua casa, você precisa
se estabilizar ou trazer mais uma vida mais ampla ou mais de bonança para você. Ele falou que é vaidade. Não estou falando que você não deve trabalhar, tem que trabalhar. Só que o desejo do seu coração, quando você trabalha, não tem que ser pelas coisas eu vou trabalhar para mim conquistar o máximo de coisas que eu possa conquistar. E no último dia, por que você não muda o seu pensamento? Eu vou começar a orar a Deus para que eu possa buscar o máximo dele. Eu vou começar a ler mais a palavra para que eu possa entender mais como é que é o meu Deus. Eu vou começar a jejuar mais para matar minha carne, para que o próprio Deus triuno se manifeste cada vez mais na minha vida. Mas ninguém faz isso. O homem não quer isso, como eu sempre falo. Se ele ora 10 minutos, já começa a matar a carne, já começa a bocejar, já começa a ter gritaria dentro dele, ele já começa a ter cansaço. Fica 10 minutos na frente do celular, passa voando, sim ou não? Voando, para ver que o desejo do homem não é o mesmo que de Deus. O homem sempre vai procurar as coisas mais fáceis, o homem sempre vai procurar aquilo que lhe apraz, o desejo do seu coração. Nunca o que é do Espírito, porque o que é do Espírito mata. Quando a própria palavra de Deus diz que a palavra é uma espada de 2 gumes, que atravessa até a divisão da alma e do Espírito, tanto da medula óssea, e ela é apta para discernir os pensamentos dos homens. Uma espada dói, machuca, mata, tanto quanto entra quanto sai. Mas a mesma palavra que fere, ela traz vida. Por isso que eu sempre falo que a palavra da verdade, quando ela cria uma ferida dentro de você, revela os seus maiores segredos que estão escondidos há muito tempo. Talvez você, mulher, que não se abre para o seu marido, não conta os seus segredos para ele. Talvez você, homem, que não consegue se abrir para sua esposa, para os seus filhos, para ninguém. A palavra de Deus vai no mais íntimo do seu coração e fala como está escrito em Romanos capítulo 2, no último versículo: e o dia em que o homem seja julgado pelos segredos do coração, pelo que está em oculto, pelo que está retido, pelo que está mais escondido, vomita isso para fora, fale com Deus, porque você pode ser julgado por isso. Tudo é vaidade, desejo pelo mundo. Tudo que passa na nossa cabeça de conquista por essa terra, aí esqueça, não é Deus que coloca dentro de você, senão ele estaria mentindo com a própria palavra. Versículo 2, capítulo 2, Eclesiastes capítulo 2, versículo 1. Estão entendendo, pessoal? Vocês não estão cansados? Até para falar estão, né? Domingo é um dia cansado, mas é o dia que a gente não faz nada. Né? Pode ver, quando a gente trabalha não é tão cansativo quanto o domingo. Mas procura prestar atenção para que a palavra entre dentro de você. Eclesiastes capítulo 2. O título diz assim: a vaidade das possessões. Aí Salomão fala assim, disse comigo, ele estava falando com ele mesmo, ele estava tendo um pensamento, um conselho com ele mesmo. Diz comigo: eu te provarei com as alegrias, goza pois a felicidade, mas também isso era, ele provou com alegria e com felicidade, goza da felicidade, mas ele viu que tudo isso era vaidade. Do riso, disse, é loucura, e da alegria de que serve? Resolvi do meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver, olha só, presta muita atenção, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo dos céus, durante os poucos dias da sua vida. Ele fala: empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nesses plantei árvores frutíferas de toda espécie, fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive os servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim vieram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouro de reis e das províncias. Ele fala assim: provi-me de cantores e cantoras,
e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejava os meus olhos não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras como que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Meu Deus, olha o que Salomão fala, a nossa realidade, a nossa comunidade, a realidade das igrejas de hoje em dia. Ele disse que proveu de cantores, de cantoras, plantou vinhas, ele tinha muito dinheiro, ele edificou bosque, ele comprou servos e servas, e teve servos nascidos em casa. Do riso, da alegria dele, da felicidade dele, ele regozijava, meu Deus. Ele falava: tudo que o meu coração desejava, tudo que os meus olhos via e ansiava, ele tinha. Chegou o momento que ele falou: vi que tudo era vaidade, não tinha proveito para nada. Eu vi que era como se corresse atrás do vento. Solta uma folha no vento e vai correndo atrás para ver se você pega. Não pega mais. Num vento forte, impossível. Por mais que os dias dos homens são poucos, os homens tentam buscar as coisas dessa terra. Por isso que a igreja sem mácula bate na tecla: nós temos que tratar com a nossa alma, porque a qualquer momento a nossa vida, o nosso fôlego de vida possa ser tirado, meu amigo. Não tenta conquistar nada dessa terra sem que antes você possa olhar para a sua alma, ver se ela está preparada. Vê se a sua alma está preparada. Eu não estou falando nada do que não está escrito na palavra de Deus, nada. Tudo que eu estou falando está escrito aqui, meu pai. Salomão falava: eu conquistei tudo. Eu conquistei as mulheres, eu conquistei os meus servos, tudo que eu podia conquistar. Tive muito mais dinheiro que outros reis, que outras províncias. Tudo era vaidade. O homem mais rico dessa terra, ele não sabe, mas ele é o homem mais pobre. O homem mais pobre dessa terra, tendo a palavra da verdade, o Espírito Santo, ele não sabe, mas ele é o homem mais rico. Tem homem que vive, mas estás morto. Você, como está escrito em Apocalipse, Deus fala para a igreja: você acha que você é pobre, mas você é muito rico. Amém? Por que ele era rico? Porque ele tinha a palavra, porque ele se baseava na palavra da verdade, ele defendia a palavra da verdade. E nós? Qual é o desejo do nosso coração? Vamos fazer uma autoanálise agora. Faça como Paulo falou para os Colossos: provai-vos nisso, para ver se vocês estão na fé, se é que vocês já não estão reprovados. Se é que já vocês não estão reprovados. Olha para dentro de vocês agora, nesse momento, e vê se vocês já não estão reprovados, meu amigo. Pastor, é verdade. Se Jesus voltasse hoje, meu amigo, a coisa ficaria feia para o meu lado. Então muda, porque você tem fôlego de vida. Amém? Enquanto há fôlego de vida, há esperança de mudança. Enquanto você respira, ainda tem chance de mudar. Ou seja, a gente vê um homem exemplo pela teologia da prosperidade, que Deus deu riqueza, que Deus deu dinheiro, que Deus deu ouro, deu prata, deu cevado, deu gado, deu boi, deu tudo. Chegou o momento que tudo era vaidade. Por que as igrejas da teologia da prosperidade não pregam isso? Por que eles não mostram que isso tudo é vaidade? Não adianta conquistar, não barganha Deus, meu amigo. Não barganha Deus. Deus não vai te dar nada, a não ser que você queira pelo desejo do seu coração, como nós falávamos ontem. A igreja da prosperidade, tem muito membro lá que prospera? Sim ou não? Prospera, claro que prospera. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala que Jeremias foi se colocar diante de Deus. O povo falava assim: Jeremias, dai-nos um rei para que governe diante da gente. Dai-nos um rei, Jeremias, porque nós estamos árduos dessa palavra que você prega. A ira, a cólera, a gritaria de Deus. Nós queremos um rei.
que governe nos nossos caminhos, que mostre o caminho mais fácil, segundo o desejo do nosso coração. É isso que vocês querem? Jeremias coloca o joelho no chão e fala com Deus: ó Deus, o teu povo está pedindo um rei. Deus fala assim: Jeremias, ouve a oração desse povo, libera um rei para eles. O povo de Israel não sofreu tanto como sofreram aquele tempo desse rei, porque pediram, desejo do coração. Filipenses 2:21, o povo busca aquilo que é do seu proveito e não o que é de Cristo Jesus. O povo tem esse desejo de buscar o que é do seu proveito. Ainda na igreja sem mácula, que a gente sempre fala, aqui você não vai conquistar nada dessa terra, mas ainda tem gente que sai da sua casa, entra aqui, quer cura disso, quer prosperidade daquilo outro, quer porta aberta disso. Esqueça, meu amigo, nós não vamos pregar isso para você. Só tem uma coisa que a gente vai pregar para você: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quem vos impediu para vocês não crerem na condenação futura? Quem que impediu vocês? Falamos como João Batista: arrependei-vos, raça de víbora. Vocês têm o pai e o diabo? É duro, mas é a realidade. É o que a palavra fala. Tudo nessa terra é vaidade. Para a gente encerrar, Eclesiastes 7,14 diz assim. Agora chega a parte praticamente principal, que todo homem não aceita, mas é o que está escrito na palavra de Deus. Eu estou mostrando alguns versículos e capítulos para você. Agora imagina ler Eclesiastes todo. Diz assim, Eclesiastes capítulo 7, versículo 14. Não, perdão, Eclesiastes 7, deixa eu ver aqui, é 7:2, 7:2 é, mas nós vamos ler no 7:1 todo. Eclesiastes capítulo 7, todos acharam? Melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte do que o dia... Sabe o que ele está falando aqui? Melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. A palavra fala assim: melhor é você estar hoje num velório do que você, talvez mulher que vai ser vó, mulher que vai ser tia, mulher que vai ser mãe, que está aqui hoje ouvindo essa palavra. Melhor estar num velório do que estar num hospital, contemplando o nascimento de uma criança. Olha o que a palavra de Deus fala. Olha o que ela está mostrando. Por que melhor é o dia da morte, meu Deus, do que o dia do nascimento? Porque essa terra, essa vida, esse momento que o homem tenta buscar as coisas da terra, para ele, para nada aproveita, porque ele é considerado um homem morto, ele é considerado alguém que não tem vida. Quando ele busca as coisas da terra, melhor é o dia da morte. Melhor é o dia da morte. Morreu hoje, a Bíblia diz, é isso aí, melhor é esse dia. Aí continua assim, versículo 2: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Meu Deus, melhor é ir no velório onde tem uma festa. Melhor é você estar na frente de um caixão vendo o seu ente querido morto, do que você estar numa festa, lá festejando, você rindo, você sobejando aquele momento. Porque quando estamos num velório, nós olhamos para naquele momento fúnebre, aquele clima pesado, nós olhamos para aquele corpo no caixão e falamos: pode ser nós, meu Deus, e o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo da minha vida? Amanhã pode eu estar aí. Todos, quando estão diante de um fúnebre, pensam, reflitam, passam coisas na sua cabeça: qual fulano foi? Mas pode ser a gente. Sim ou não? Melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento, e melhor é o dia do velório do que o dia de uma festa. É mole, pessoal? Qual um homem que gosta disso? Ah, pastor, eu gosto eu gosto de aproveitar a minha vida. Você aprendeu o evangelho totalmente errado, meu amigo.
Estão falando que a gente criou outra religião, né? Falou por aí que a gente criou outra religião. Engraçado que tudo que eu estou pregando eu estou mostrando, né? Então acho que a nossa religião é a mais certa que tem. Versículo 3. Melhor é a mágoa do que o riso. Pastor, quer dizer que eu tenho que ter mágoa? Não é isso que ele está falando. A mágoa que ele fala aqui é aquele peso no coração, é aquela angústia. Lembra que a gente falou que Leonardo Ravenhill queria escrever na parede da sua igreja: e o dia da sua angústia? Sim ou não? Cadê a sua angústia? Cadê o seu choro pelo seu pecado? Cadê o peso nas suas costas pelo seu pecado? Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa mas os dois insensatos na casa da alegria. É isso que a palavra de Deus fala. A gente pregou, se eu não me engano, domingo passado, ou domingo retrasado, deixa eu ver aqui. Domingo passado, Eclesiastes capítulo 3. Ele fala assim, só vou ler aqui para você entender. Portanto, se fosses ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes. Fala bem assim, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Pensai nas coisas que é lá. Vocês morreram com Cristo? Sim, então pensai nas coisas que é lá do alto. Vocês ressuscitaram juntamente com Ele? Ressuscitamos. Então buscai aquilo que é do alto e não o que é de baixo. Por isso que eu falo, se Deus te der algo que é dessa terra, meu amigo, Ele estaria mentindo com a própria palavra. Tudo que nós buscamos é de vaidade do nosso coração, nada provém dele, a não ser a força para trabalhar, como eu falei. Está escrito na palavra, meu Deus, para você poder entender que até o livro de 1 Timóteo capítulo 4 versículo 8 diz que o exercício físico para nada se aproveita, a não ser a vida de piedade, que tem muito proveito. Você malha, você caminha, você corre, quer estar com a saúde em dia, você vai morrer uma hora. Estando doente, estando com saúde, uma hora você vai morrer. Sim ou não? Eu não estou falando que você não deve fazer isso, não estou falando, mas ele fala que não tem proveito para nada. Mas a vida de piedade tem muito proveito. A vida piedosa, a minha vida de oração, a minha vida de jejum tem muito proveito para com Deus. Amém, pessoal? Nós mostramos na palavra de Deus a vida de um homem que é considerado como um vapor, que é considerado como um lixo. Tudo que a gente faz nessa terra é considerado como vaidade. Não adianta a gente querer buscar nada dessa terra, que Cristo ressuscitado não vai te dar nada daquilo que Ele preparou pela palavra. Se você estiver fora da palavra, vai ser liberado pela vaidade do seu coração e acabou. Infelizmente é assim. Amém? Quem entendeu a palavra, vamos ficar de pé. Aplauda Jesus bem forte, que Ele merece.